Olá, meu amigo, olá, minha amiga corintiana, tudo bem? Você permite que eu entre aí na sua casa? Ou de casa, tô chegando. Estamos chegando mais uma vez com o programa Churras da Fiel, sempre trazendo aí umas dicas de churrasco. É dica, né? Porque todo brasileiro sabe fazer churrasco. Mas uma dicasinha ou outra a gente sempre pode aproveitar. Então a gente vai dando algumas dicas de churrasco e levando um papo agradável aqui, sempre com um boleiro, com um empresário, com um torcedor, com uma torcedora, né? Hoje, por exemplo, nós estamos aqui com uma torcedora maravilhosa. Estamos também com um boleiro, mas o boleiro a gente apresenta daqui a pouco. Deixa eu apresentar para vocês primeiro a Dona Francis. Dona Francis, tudo bem? Tudo bem. Tudo em paz, Dona Francis? Tudo em paz. E a senhora participando aqui do programa Churras da Fiel. Tudo bem. É corintianíssima, né? Demais. Muito mesmo? Bastante. Doente pelo Corinthians? Isso. Olha só, muito bem, Dona Francis. Obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente hoje. A gente está muito feliz. Dona Francis é mãe do nosso Pepeu, nosso diretor, nosso querido Pepeu, né? E também corintiano desde nascença, né? Na barriga já, né? Isso. Na barriga da mãe. Já estou. Muito bem. Eu que me sinto feliz de estar aqui participando. Muito obrigado, muito obrigado. E olha, a senhora sabe que quem é presença constante aqui no nosso programa é o Teleco, né? O Teleco. Ô Teleco, tudo bem? Olá, seu Cláudio, tudo bom? Tudo e você? Graças a Deus, tudo bem. Quero mandar um salve pra todo mundo, só pra rapaziada quebrada futebol no fim de semana, hein? É isso? Opa! Beleza, saudações corintianas. Saudações corintianas! Aí, garota. Aí. Você sabe quem tá aqui com a gente hoje? Quero saber quem é que veio hoje. Quem veio hoje? Quero saber. Rapaz, olha só. É o craque inesquecível do Timão. Aquele que ficou na história do Timão pra sempre. É mesmo? Eu acho que a maioria das pessoas já adivinhou quem é. Aquele craque que fez um gol que o deixou na história. Zé Maria, conclusão na boca do tentou, Basílio de cabeça, tentou, bateu lá atrás, de cabeça lá de dentro, o zagueiro tentou, Definitivamente, na história do Corinthians, na história do futebol brasileiro. Tô falando do meu amigo Basílio. Grande Basílio, você tá bom? Tudo bom, tudo bem. Tudo bom? Obrigado pelo convite, entendeu? Fico muito satisfeito de estar participando com a Dona França. Isso. Conhecer o Teleco também. Basílio, que é muito prazer. gostoso, tá? Um abraço pra você, falou, Teleco? Muito obrigado, você também. O Teleco, você sabe a origem do nome do Teleco? Explica pro Basílio. Eu vou falar, gente, é o seguinte. Vocês conhecem, não sei se vocês conhecem, mas tinha o Teleco foi um grande artilheiro do Corinthians. Você conhece, não conhece, Basílio? Conheço e tive o privilégio de trabalhar com Olha ele quando só. ele era funcionário no clube também. Olha só, tá vendo? Então, meu avô viu ele jogando, sabe? E quando ele jogando, ele gostou muito de ver ele jogando. Ele colocou o nome dele no meu pai, que virou Teleco. Aí eu virei Teleco Júnior. Fico mais feliz ainda, então. tá Eu vendo? fico muito feliz também. Tá vendo? Teleco Júnior, porque a família toda do Teleco é corintiana de quatro costados, De né? todo pai, eu, todo mundo. Meu filho também vai ser. É isso aí, esse é o grande Teleco. Teleco é o nosso palpiteiro de plantão, né, Teleco? Ele tá sempre dando Fica aqui me palpite. metendo na conversa. Ele entra na Ele conversa. acerta muito? Acerta, erra, tal. Mas ele vai bem, ele vai bem. Muito bom. Hoje, com o Basílio aqui, Dona Francis, o Teleco, hoje a gente vai fazer vamos fazer uma fraldinha de búfalo. O que você acha? Uma fraldinha de búfalo. Olha só a fraldinha de búfalo como é bonita. Eu até pus aqui em cima para você dar uma olhada. E olha só, a gente abre ela, né? Tá vendo? E é uma peça assim, ó, esticada, né? Olha que peça bonita. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos usar o tempero do momento. Sabe qual é o tempero do momento? Qual? Grande salve. É o sal grosso, é o tempero do momento e o momento é o que temos. Olha aí, olha aí, ó. Foi só começar a salgar aí, já tem gente querendo pular de paraquedas aqui em cima, já tá passando avião aí. Você sabe, né, o Basílio, Dona França, a gente não pode evitar os barulhos, né? Quando você está fazendo um churrasco, você tem que fazer um churrasco ao ar livre, não dá para fazer um churrasco dentro do estúdio, né?
Então a gente vai colocando sal grosso, não muito, né? Uma pequena camada, porque a peça da fraldinha é uma peça estreita. Então se a gente salgar demais, aí depois ninguém consegue comer, né? Fica estragado. E aqui a grande dica, veja bem. Pepe, dá uma mostrada aqui. A fraldinha é uma peça assim comprida, não é? Quando a gente faz ela no espeto, e normalmente em churrascaria, servem ela no espeto. Então é fácil cortar nesse sentido, porque ela vem espetada, não é? Agora, como a gente vai fazer na grelha aqui, e aí a gente vai colocar na tábua, você coloca na tábua, o jeito mais natural de cortar seria assim, né? Cortar em pedaços assim para servir. Tá errado. Você tem que cortar nesse sentido, que é no sentido contrário da fibra da carne. Você pode reparar, Basílio, Dona Francis, tá vendo? Olha, a fibra da carne está nessa direção, né? Tá certo? Então nós temos que, na hora de servir, nós temos que servir cortando no sentido contrário da carne. E aí a carne fica mais macia. Mais macia, É vivendo e aprendendo, porque é gozado, né? Todo o jogador é metido a churrasqueiro, né? Todo brasileiro. Eu tive o privilégio de trabalhar e jogar com o Caçapava, que veio Caçapava. Nossa. Nossa, e ele falava a respeito disso, né? Que a carne tem que ser cortada ao contrário, da fibra, essas coisas. E agora você está aqui confirmando, né? É só tô olhando para quem sabe depois fazer em casa. É isso aí. Aí depois você pega lá na loja lá do Sr. Churras, você pega uma fraldinha de búfalo e vai ser... Aí você vai ver que vai ficar muito macia. A carne já é macia, mas você cortando no sentido certo, eu vou pôr ela na grelha aqui agora e vou deixar, enquanto a gente conversa, eu vou deixando ela aqui assar, tá certo? A gente vai pondo aqui na grelha. Olha que carne bonita que fica, né? Fica uma aparência maravilhosa, né? Quanto tempo vai ficar pronto? Hã? Quanto tempo para ficar pronto? Mas o teleco tem isso. Teleco tem. Tá com fome? O teleco é esfomear. Teleco. Ô, teleco, espera um pouquinho, né? Nós temos convidados aqui, rapaz. Pô, você faz na minha frente, pô. Você quer comer carne crua, teleco? Não, eu tô perguntando quanto tempo vai ficar pronto pra comer pronto, pô. Tá certo. Mostra esse símbolo do Corinthians aí, teleco. Aê, garoto. Corinthians! Grande, garoto. Olha, o teleco só esquece de comer na hora que fala do Corinthians. Aí ele esquece da comida, né, teleco? Depois que acabou, né? Quando acaba, a gente come. A Dona Francis também é assim, não é não, Dona Francis? Ah, sem dúvida. Dona Francis, eu sei que a senhora estava no campo em 1977, não estava? Exatamente. Como é que a senhora lembra? Como é que a senhora lembra agora a posição lá das numeradas? Porque o Pepe não ia deixar a senhora ir para a arquibancada, né? Ou a senhora estava na arquibancada? Olha, eu sei que eu estava perto do gol. Né? Ixi! Quando Estava atrás do gol, então. Perto. Estava na numerada, na Isso, numerada. na numerada. De manhã, eu e meus filhos fomos adquirir os ingressos. E aquele dia, mas parecia que tinha alguma coisa no ar diferente. A gente acho que tinha certeza que o Corinthians ia ser campeão. Na saída, o jornal já deu a folha com o jogo, né? Com o gol. Foi fantástico. Quer dizer que a vibração lá da torcida, eu queria saber como é que foi. Como é que foi coisa fantástica. Olha, memorável mesmo. Não tem. Ser corintiano é ser feliz a vida toda. É isso aí, teleco. É isso aí. Ser corintiano é ser feliz a vida toda mesmo. Assina embaixo. Basílio, mas realmente esse gol marcou a tua vida para sempre, né? Não tem jeito, né? Não é só o corintiano, não é só o Corinthians, é do Brasil inteiro. Você fez a colocação, acho que mais que correta, né? Não foi só o corintiano. O corintiano marca porque ele é dessa forma, né? Mas nós não tínhamos essa dimensão que seria dessa forma, que nós estamos hoje tendo esse carinho, essa aproximação das pessoas, esse calor humano,
que vem para junto, principalmente de mim. Que eu falo que eu represento a toda aquela família que foi constituída pelo Oswaldo Brandão, pelo Vicente Mateus, né? Então, de repente, eu hoje, após quase 34 anos, estou aí recebendo um carinho, recebendo homenagens, mas é muito gratificante. E o ídolo corintiano, ele se torna dessa forma. O reconhecimento é feito pela torcida que o leva a ser o ídolo. Que legal. Legal, mas nós vamos conversar um pouco mais ainda sobre 1977, vamos ver se a gente volta um pouquinho antes, quando você veio para o Corinthians, mas isso a gente vai fazer no próximo bloco. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já, sabendo um pouquinho da história do Basílio, desde Portuguesa de Desportos, de antes ainda, né? A gente volta já. Alugue nossa chácara em Boituva e curta muito sua família e amigos. Dentro de um condomínio fechado com toda a segurança, temos piscina de azulejos com 50 metros quadrados, 10 por 5, salão de jogos com sinuca, tênis de mesa, pebolim e mesa para carteado. Jogue futebol ou faça uma partida de vôlei no nosso campinho gramado. Descanse sob uma árvore ou nas redes da varanda. Faça um churrasco, uma pizza ou uma feijoada no fogão a lenha. E se estiver um friozinho, nada como uma fogueira, um quentão e uma pipoca. Espaço Senhor Churras. Telefone ou WhatsApp 11 97206 1120. Muito bem, nós estamos de volta. Enquanto a nossa fraldinha está aqui na churrasqueira, o Teleco já está sentindo o cheiro, Eu quero. Tá ficando nervoso, né, Teleco? Ele fica nervoso. Olha, ô Teleco, para com isso, meu. Dá um tempo. Teleco, pelo jeito, gosta de carne mal passada, né, Teleco? O Teleco gosta de carne mal passada, de carne crua, de carne bem passada. Ele gosta de carne. Eu gosto de carne. Carne, ó, no ponto é bom. Mal passado é bom. Bem passado é bom também. Carne é bom, gente. Esse é o Teleco. Bom, dona Francis, agora a senhora vai ouvir a história do Basílio. Eu sei que a senhora conhece bastante, eu sei que a senhora conhece bastante, mas eu queria ouvir da boca dele. A senhora não quer ouvir também? Lógico. Você também não quer ouvir, Teleco? Eu quero ouvir da boca dele. Como é que começou a carreira? Foi na Portuguesa? Eu comecei nas categorias de base da Portuguesa. E eu tinha em torno de 12 para 13 anos, né? Quando eu fui fazer o primeiro teste. Na terceira vez que eu retornei, já pediram a minha documentação. E chega a ser gozado, né? A gente, acho que pela infância que nós tivemos, a gente queria jogar bola. Aí eu fui fazer teste no Nacional, fui fazer teste no São Paulo e eu fui aprovado. Você é de que bairro? Eu sou nascido na Casa Verde, Zona Norte. Zona Norte. Então aí eu ia sempre com dois colegas que jogavam na rua lá comigo. E de repente, dentro dessa aprovação, quando o São Paulo pediu meus documentos, eu parei de treinar, de procurar clube para treinar. Porque a gente queria estar jogando bola e não sabia, né, que nós tínhamos essa responsabilidade a partir do momento que você entrega o seu documento. Mas também eram outros tempos, né? Não eram tempos assim mais, vamos dizer, não vou dizer folclórico, mas eram tempos mais glamurosos. Né? A gente brincava. Tanto que hoje a gente até ouve comentários. Ontem, por exemplo, estava assistindo um jogo na televisão e ouvi um comentário do locutor dizendo assim: antigamente a gente conversava com os jogadores assim, tete a tete. Hoje você tem que passar pelo empresário, tem que passar pelo assessor de imprensa, não sei o quê. Né? Então, virou, sei lá, virou um negócio assim muito...
a dimensão que ela tomou, né, a proporção que está sendo, é o que está afastando praticamente, né, os ídolos dos seus fãs. Do convívio. E até daqueles que são profissionais. Você mesmo está citando, né, que você ouviu da boca de um próprio cronista, olha, eu fui falar com um jogador, o empresário, não, aguarda um momento, ele chama o assessor de imprensa, agora não. Quer dizer, está tirando a essência do que é o futebol, né? Aquilo que é tão gostoso de você, como brasileiro, poder saber que você é um dos maiores do mundo, mas que aqui mesmo os ídolos praticamente não têm essa aproximação. E chega a ser até meio chato, porque você vê quantas e quantas crianças que chegam com um papelzinho, uma canetinha para você dar autógrafo, e as pessoas acabam até empurrando essa criança. Pois é. Eu já perdi até um pouquinho a paciência quando eu vi num hotel um empresário fazendo isso com um garoto. Eu fui obrigado, peguei o papel e falei assim, pode ir lá, garoto, pode ir lá que ele vai assinar para você, o jogador, porque a pessoa que estava empurrando era assessor do jogador, mas eu bati de frente com ele porque eu achei aquilo lá uma falta de respeito. Lógico. E até a falta de humanidade por aquela criança que estava ali praticamente só simplesmente querendo pegar uma assinatura. Mal comparando, né? Parece até o político que esquece que é o povo que paga ele. Exato. Né? E acha que pode fazer o que quer. Mal comparando, o jogador também é o povo. É o povo que paga também, é o povo que vai no estádio, é o povo que vibra, não é verdade, dona França? É isso. Então, é bonito a gente ver a sua geração, né, e outras gerações, mesmo algumas que vieram depois de você, etc., que são completamente acessíveis. Isso é muito bacana. Deixa eu virar aqui a nossa fraldinha para a gente continuar. Só que existe um porém, né? Quando ele parar de jogar, ele vai sentir a falta desse carinho, entendeu? Exato. Desses torcedores que estão lá pedindo um autógrafo, querendo se aproximar ou querer cumprimentá-lo, entendeu? Ele vai sentir essa falta. Porque é rei morto ou rei posto, entendeu? Isso daí a vida, ela continua. Eu sou a única exceção, eu agradeço a Deus, entendeu? Eu agradeço principalmente ao povo que tem um carinho muito grande com a minha pessoa. Mas pela forma de eu ser, quem sabe muito brincalhão, muito dado, mas é que a minha geração me ensinou isso daí. Eu acho que o ser humano tem que ser respeitado independente de você ser rico, ser pobre, ser preto, ser branco, amarelo, independente do que você seja. O ser humano merece respeito um com o outro. Bacana, hein, dona França? Lógico. E o que a senhora acha, dona França? Eu concordo plenamente. O pessoal dessa época era mais acessível mesmo, né? Sim. Com certeza. Hoje eu sei que tem alguns jogadores, tem algumas exceções, tem jogadores que são maravilhosos, né? Gente boa, mas o que atrapalha é realmente essa assessoria toda, né? Isso. Eu sei que a senhora já foi até conversar com o Ronaldo Fenômeno. Eu já recebi beijo dele, do neto. Ai, que então, toda a vida eu fui fã dele. Quando ele veio para o Corinthians, então foi a glória. Olha aí, tá vendo? A mesma coisa o Basílio. Agora eu queria saber, Basílio, você ia ser contratado pelo São Paulo, não é isso? Não. Eu, depois que eu fiz essa avaliação na categorias de base, eu não fui treinar mais em lugar nenhum. Você ficou na Portuguesa? Fiquei na Portuguesa durante 10 anos. Eu sei, foi aí, bastante quando tempo. terminou meu contrato, que eu fui autorizado a ir conversar com o pessoal do Santos. Do Santos, Santos que eu tinha Eu sabia que você tinha um outro clube que você estava acertando e recebi o Vicente até Mateus furou, né? Do dirigente, mas chega a ser estranho, né? Porque eu tive 2 vezes. O Rivelino tentou me levar 2 vezes para ir para o Corinthians. E infelizmente acabou não dando certo com o Rivelino lá. Acabei indo para o lugar do Rivelino. Olha, você vê como é que a vida é, né? Mas de todas as formas, quando eu acertei com o Santos, à noite eu recebi a notícia do meu pai. Devolve o cheque que você está indo na casa do seu Vicente, ou você vai ter que reformar o contrato com a Portuguesa. E acho que nada melhor do que você pôr uma camisa, né? Que você... Esse manto sagrado que a gente está acostumado E você ver. já era corintiano? Já. Eu estava até falando com
Dona Francis? Dona Francis, que eu pulava o muro do Pacaembu para assistir jogos do Olha. Corinthians. Olha, Né? Dona Francis. Você vê como é Então. que era. Eu e diversos outros amigos meus que tínhamos a condição, porque só pulando o muro para assistir os jogos, né? E principalmente do Corinthians, nós levávamos um monte de gente, né? Todo mundo ia assistir jogos do Corinthians. E eu nunca imaginava que eu poderia ser Jogador. sabe, um jogador do Corinthians. E ficar na história, né? E ficar na na história. Isso então, por isso que eu falo, que de repente a vida nossa, ela segue um caminho e proporciona tantas coisas bonitas, que só com o tempo que você começa a refletir e começa a buscar como Deus é bom, como Ele é maravilhoso, entendeu? A partir do momento que eu não posso me queixar nunca. Que beleza. Não só na minha carreira, mas principalmente pelos meus pais. Bacana. Meus pais que foram maravilhosos, que me deram essa educação, me deram aquilo que é mais importante, o respeito ao próximo. Bacana, bacana. Bom, então, vamos continuar. Você estava já com o cheque do presidente do Santos e o seu Vicente Mateus furou, foi isso? Não, porque foi assim. Como tinha uma briga Santos e Portuguesa, por causa da saída do Marinho Pérez, mas eu não tinha culpa de nada e também não era sabedor. Eu só fui autorizado a conversar. Eu fui lá e acertei. Era eu e o Xaxá. Só que à noite, aliás, durante o dia, o presidente do Corinthians, agora que a gente começa a notar que por detrás eles vêm, faz a proposta e acaba te levando. Eles sentaram com os dirigentes da Portuguesa e acertaram tudo. E à noite eu fui confirmar isso tudo que eles tinham acertado durante o dia. E o presidente do Santos, como ficou? Não, ele soube entender porque pela manhã, quando eu esperei abrir o banco, né? Fui lá, ele era gerente do banco, aí eu fui lá e devolvi o cheque, agradeci a ele. Ele chamava-se Gandula na época, era um dos dirigentes do Santos. E ele falou, não, eu já sei, fica tranquilo. Inclusive meu presidente também tentou argumentar algumas coisas com o doutor Teixeira, né? Que era o presidente da Portuguesa, e o doutor Oswaldo falou que não, que com o Santos não tinha negócio. Ou eu acertava com o Corinthians, ou senão eu ia reformar o contrato. Com a Portuguesa. Com a Portuguesa eu já tinha mais de 10 anos, né? Eu tinha que procurar novos ares. E o sonho de ir para o Corinthians também? Nossa, aí realizou tudo de uma vez só, né? Mas foi gostoso, e você vê. E eu ainda passei por uma tempestade como jogador no Corinthians. Primeiro ano eu quebrei a perna. Nossa. Primeiro ano eu quebrei a perna, mas nada melhor do que a superação, né? E aí você ficou quanto tempo parado? Fiquei, eu quebrei a perna em outubro, em janeiro eu já estava em campo novamente já. Nossa! Só que eu fui para o Rio de Janeiro fazer a minha recuperação, porque não é como atualmente todos os clubes têm aparelhagens, né, para recuperação. E eu tive que sair para o Rio de Janeiro, encontrei alguns jogadores de outras equipes que estavam também fazendo a recuperação lá na escola do Exército, e aquele negócio, eu sofri, mas valeu a pena, porque o objetivo meu era voltar o mais rápido possível. E eu acabei voltando, e dali foi uma sequência que, logicamente, lá na frente eu tive um grande prêmio, né, que foi essa conquista de 77. Pois é. Bom, nós vamos voltar daqui a pouquinho falando dessa conquista de 77. Mas antes disso, ainda teve 76. Você participou daquela campanha maravilhosa de 76, do Brasileiro de 76, inclusive com aquela invasão corintiana no Maracanã. Né? A senhora lembra disso, dona Francis? Lembro. No Maracanã a senhora não foi? Não, no Maracanã Dessa vez não, né? Não. Não, eu tive o privilégio. Aí você vê como é que é. Em 75 que eu quebrei a perna, em 76 quando eu retornei, principalmente em termos de campeonato brasileiro, foi uma preparação maior ainda para a minha recuperação. Porque aí eu participei dessa invasão, e é uma das coisas, olha, eu falo, fico até arrepiado, que eu fui o primeiro que subi e vi aquilo lá. Eu fui o primeiro, porque eu estava na reserva, né? E a gente tem a mania, larga a bolsa num canto no armário e sobe para ver preliminar, algumas coisas.
Quando eu entrei, que eu comecei a subir as escadas, que eu comecei a ver aquela divisão, eu não acreditava. Aí eu falei pro pessoal, corre, corre, corre. Todo mundo saiu correndo, né, no túnel. Aí vieram, o que foi? Eu falei assim, olha só, eles são loucos, eles conseguiram tomar conta do Maracanã. Brincadeira. E é uma coisa que, olha, acho que nunca mais vai existir. Nunca vai porque, primeiro que os próprios clubes não entregam mais aquele negócio. Só vou vender metade dos ingressos para você. Porque se depender do torcedor corintiano, ele divide qualquer estádio. Pô, legal. E a gente conversou aqui outro dia com o Tobias, né? A gente até reviu aqueles 3 pênaltis que ele pegou, porque foi demais. Aquele jogo vocês não podiam perder, tinha que ganhar, não tinha jeito. São Pedro estava até com nós, né? Foi São Pedro que nos ajudou, porque a super máquina que era chamado Fluminense, o time que o Fluminense tinha, era um time leve. O nosso era mais pesado, pegava mais forte, né? E com o campo pesado acabou beneficiando a nós. E na hora dos pênaltis, o nosso São Tobias, logicamente, apareceu. Foi demais, hein? Tá doido? Tá bom, a gente volta daqui a pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre 1977, a grande conquista do Corinthians, depois de quase 23 anos de jejum. Era 23 anos. 23 anos quase de jejum. Voltamos já. Traga sua família para o Espaço Sr. Churras. Sossego e lazer no verão e no inverno. Chácara com 5.000 metros em condomínio fechado na cidade de Boituva, a capital nacional do paraquedismo e balonismo. Acomoda até 16 pessoas confortavelmente. Crianças e adultos têm diversão de dia e de noite. Salão de jogos, piscina, fogueira, TVs com canais a cabo, churrasqueira, fogão a lenha e forno de pizza. Para fugir do estresse, desfrute do pomar, das redes nas varandas ou das espreguiçadeiras à beira da piscina. Para quem precisa trabalhar em home office ou até jogar online, possui internet com fibra ótica. Reserve já seu final de semana ou temporada. Telefone ou WhatsApp 11 97206 1120. Estamos de volta aqui com a Dona Francis, com o nosso amigo Basílio, convidados especiais do nosso programa hoje, e também com o nosso Teleco, sempre presente no programa Churras da Fiel, não é isso, Teleco? Teleco Júnior, tô aqui, galera. Ê, Teleco. Ô, seu Cláudio. Oi, fala, Teleco. Não tá cheirando a carne ainda, não? Você tá sentindo o cheirinho? Eu senti. Tá bom, não tá? Tá ficando com água na boca, seu Cláudio. Você tá... Eu quero. Ele não aguenta. Não aguento, não. Espera mais um pouco, não precisa tremer. Ele tem delírios trêmeres quando ele fica com fome. É abstinência de comida, não é de bebida. Porque ele é garoto, né? Ele não bebe, né, Teleco? Você não bebe nada, né? Não, eu nem posso, né, seu Cláudio? Eu tenho 12 anos só. Ele tem 12 anos, só é criança, né? Criança, é isso aí. Mas bebe só refrigerante, não é isso? Refrigerante, água e suco. Você quer um refrigerante? Daqui a pouco eu te deixo aí, tá bom? Daqui a pouquinho. Tá bom, então Liga. tá. Esse é o Teleco. Bom, vamos voltar. Vamos voltar então a 1977, né? Aquela conquista ficou realmente na história, porque além de tudo vocês jogaram contra um grande time, né? Foram 3 jogos as finais naquela época. E outra, o Campeonato Paulista, o pessoal da geração atual não sabe disso, né, Dona França? Isso. Mas o Campeonato Paulista naquela época tinha uma importância muito maior do que tem hoje. Não é verdade? Tinha porque existia um detalhe, né?
os campeonatos estaduais eram mais valorizados do que praticamente o brasileiro, né? É que hoje se tornou, né, essa coisa de Libertadores, que os times que ganharam, e nós somos alvos de gozação, mas naquela geração o que priorizava mesmo era o campeonato estadual. Tanto é que dentro dessa conquista que nós tivemos, que você citou bem, os 3 jogos, né? O número de público que compareceu no Morumbi é uma coisa louca. Mas eu acho que a valorização maior era que, além de nós estarmos muitos anos, e você citou o mais importante, foi o time que a Ponte Preta tinha, né? Tinha mais time que o time do Corinthians. Só que na decisão, aí mostrou que é a camisa do Corinthians, o que é outra coisa. É totalmente diferente. Então, essa decisão também, voltando para 76, que a gente tinha no bloco anterior, a gente falou que ia falar da final de 76, antes de 77. A final do Brasileiro de 76 foi em Porto Alegre, foi contra o Internacional de Porto Alegre, que tinha também um grande time. Aliás, naquela ocasião, na minha visão, os melhores times eram o Internacional ou Fluminense. E o Corinthians veio em terceiro lugar, assim, pelo campeonato inteiro, pelo que aconteceu no campeonato inteiro. Mas o Corinthians se superou no Rio de Janeiro e também se superou em Porto Alegre. Eu fui lá, eu estava lá nesse jogo. Estava lá no meio, fiquei sem... Passou um sufoco. Passei um sufoco, passei um sol miserável, os bombeiros não jogaram água na gente, eu passei tudo isso, eu estava lá. Mas eu vi um Corinthians que até merecia ganhar aquele jogo. Apesar do Internacional ser um grande time, mas eu achei... Bom, ali da posição que eu estava, eu achei que aquele gol que bateu na trave e bateu dentro, tinha batido fora. Depois, vendo o tape e tal, eu vi que realmente a bola entrou. Mas eu estava meio que na posição do bandeirinha, porque a torcida do Corinthians ficou bem ali atrás, né? Ficou. E eu achei que ali não tinha sido gol. Eu não sei como que o bandeirinha enxergou, também não sei se ele enxergou ou se ele mandou e acabou. Mas eu achei que o Corinthians também jogou muito bem aquela partida. Mas é o que você estava falando, o brasileiro e o paulista tinha mais importância, né? Talvez, não sei. Por causa que era alvo de muita gozação. Inclusive, a rivalidade. Quando eu cheguei no Corinthians, nossa, não gosto nem de lembrar, quando eles começavam 1, 2, 3, 19, 20, 21, parabéns. Era todos os jogos. Não era nem para a torcida do Corinthians, era para os jogadores que estavam em campo, né? Com que é um alvo de provocação. E então, de repente, o que valia mesmo para os jogadores, para a diretoria e o próprio torcedor, era o Campeonato Paulista, né? Porque você veja bem, se nós fôssemos campeões em 76, ela não ia ter a mesma cobrança do que nós tivemos em 77, entendeu? Porque o sonho do torcedor era parar de ser alvo de gozação das outras torcidas. E a partir daí, né, foi um atrás do outro, né, dona França? Depois 77, foi 79 novamente. Você estava em 79 também? Estava também. Eu entrei até no segundo tempo, faltando pouco tempo, a gente entrou. Aquele time que praticamente foi campeão em 77, ficaram algumas peças, né? Que nem ficou o Zé Maria Vladimir. Aliás, o Zé Maria começou com você na Portuguesa? Não. O Zé Maria veio de Botucatu, eu já estava nas categorias de base. Entendi. O irmão dele que foi contratado, o Gil. E quem acabou surgindo mesmo foi o Zé Maria. Então aí o Zé Maria estava. Nós servimos o Exército juntos, inclusive, né? E ele foi para a seleção, nós estávamos já servindo o Exército, tudo. Mas aquilo que nós vimos por parte do torcedor, porque a gente vivia o torcedor o dia a dia, né? E eles falavam, pelo amor de Deus, sejam campeões, porque nós não aguentamos mais ser alvo de gozação. Mas era gozado.
o que pegava mesmo era em cima do campeonato estadual. Não era nem... Você vê que nós porque chegamos... quem gozava era o São Paulino, o Palmeirense, porque é aqui o nosso estado, né? A convivência. E você veja bem que quando nós tivemos aquela decisão, parece que o torcedor, ele acreditou muito mais. Por isso que na de 77, que ele veio com uma desconfiança de 74. Depois, em 76, ele viu o que foi a nossa chegada à disputa lá em Porto Alegre. Em 77, ela só veio se confirmar. Mas havia, logicamente, né, uma preocupação, porque depois de entrar em campo como praticamente o campeão que foi em 74, acabou perdendo para o Palmeiras, que tinha uma fileira só lá de torcedor, que nem o torcedor palmeirense acreditava que o Palmeiras seria campeão. Então, em 74 eu estava lá também no Pacaembu, o primeiro jogo, foi 1-0, gol do Ronaldo, não é isso? Foi no Morumbi, gol do Ronaldo. Gol do Ronaldo no Morumbi. Do Ronaldo, que praticamente... E acabou com a brincadeira. E acabou levando o nosso reizinho embora. Acabou tirando o Riveirinho. Que não, na minha, não teve na minha forma de corintiano, não vi culpa nenhuma, muito pelo contrário. Muita gente se aproveitou daquela situação para tirar o reizinho do parque. Eu não lembro se essa final, quem apitou também foi o Ducídio, foi? Essa final de 74? Não, foi o Armando Marques. Armando Marques. O Ducídio apitou a final de 77. O Ducídio foi em 77. O Ducídio, eu conheci ele também, era um grande amigo meu, grande figura, né? Um cara muito... E a pessoa, ele morreu, né? Carregando com ele uma coisa que nunca existiu, né? Que ele tinha roubado, que ele expulsou o Rui Rei, era tudo mentira. Eu fui no enterro dele, eu tinha muita amizade com ele. Chegou lá, o caixão dele estava coberto com a bandeira de São Paulo. Ele era São Paulino, mas nunca misturou o seu lado profissional com o seu clube do coração. O Ducídio, ele era guarda civil, a senhora sabia disso? Na época da guarda civil, dona Francis? Ele era guarda civil, ele era classe distinta, o que hoje é um sargento, né? Ele era classe distinta e ele trabalhava no hospital da Guarda Civil. Ele era o chefe da enfermagem, etc. Um cara muito, muito correto, muito bacana, muito sério. Ele não faria... E outra, São Paulino. Você acha que ele... Qual é a intenção dele de fazer o Corinthians campeão? E aquele negócio de mala não tinha naquela época. Essas coisas... Não, ela não existiu. O futebol, existe tantas coisas que as pessoas não são sabedoras. Você vê, às vezes, o goleiro, né, trabalhando, aquecendo antes de começar o jogo. Aí, pega aquelas pessoas que usam a sua maldade para falar, olha, eu tenho um goleiro nas mãos. Vai lá e fala, você vai ver, ele vai fazer isso, fazer aquilo lá, como houve, e eu tive... o privilégio de ver o que aconteceu, inclusive eu estava num clube pequeno e a gente ficou sabendo, por intermédio dessas atitudes, pessoas que se aproveitaram. E com o Ducídio não foi também diferente, de você chegar lá, você fala assim, não, deixa que o Ducídio está comigo, o Ducídio vai favorecer a gente. E as pessoas acabam o quê? Iludindo, tomando dinheiro do dirigente, essas coisas todas. Sempre tem um malandro, né? Sempre tem. Existe muita maldade dentro do futebol, por isso que você tem que saber muito bem com quem está do seu lado. A gente vê cada dia que acontece cada coisas aí, que para mim não me surpreende mais, né? Das coisas que a gente vê... que chega a ser um absurdo. Agora, quantos inocentes que não pagam por esse tipo de atitude de aproveitadores do esporte, e principalmente do futebol. A senhora sofreu muito, dona Francis, assim, enquanto o Corinthians não ganhava o campeonato? A senhora tem algum caso aí para contar? Olha, eu acho que as tristezas a gente esquece. Então, lembro só das alegrias. Principalmente da alegria que eu estou vivendo no momento do Corinthians, né? Tá num momento maravilhoso. Tá mesmo. Eu gosto muito do trabalho do Tite e adoro o Corinthians. A minha família toda é corintiana e tive a felicidade de casar com um corintiano, que a família dele toda é corintiana também. Olha. E tenho dois
casos dos meus netos. Ah, que conta pra ele, você quer eu saber? gostaria Quer saber, de Teleco? contar. Eu quero. O Teleco, eu o gostaria. Teleco quer saber. Como é, então, Teleco? um dia passeando com meu neto Arthur, eu falei para ele, olha Arthur, isso aqui é uma palmeira. Daí ele fez assim com o dedinho. Palmeira lá em casa não, lá é Corinthians. Ele falou, lá é Corinthians. E depois levando ele na missa do Natal, quando chegou uma determinada hora que eles falam santo, 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 ele foi e falou assim, Corinthians, Corinthians, Corinthians. Parece incrível. Eu acho que é uma passagem que eu jamais esquecerei, viu? E é corintiano. Eu também não vou esquecer, não, viu? É verdade, Basílio. Legal, é legal. É, né? olha, foi muito legal. E hoje ele é corintiano, gosta muito de ir nos jogos. Então, eu acho que ser corintiano é uma religião, é uma felicidade. É um privilégio. Isso, a nação corintiana, uma torcida como a do Corinthians, eu acho que, no meu ver, não existe. É verdade, é verdade. Com o nome dos filhos, dos netos, da Nora, como é que é? O nome, esse é Arthur. O e neto. tem, que é esse que fez isso, que falou isso. E tem o Lucas também, que uma vez ainda ele era muito pequenininho, ia passando um ônibus com a bandeira do Corinthians, e a gente ultrapassou o ônibus, com o dedinho ele mostrou a bandeira do Corinthians. É outra coisa que eu não esqueço também. Não é brincadeira. Essa é a família maravilhosa. Por que eu sou corintiana? Porque o meu pai, apesar de ser filho de italianos, eu que era criança ainda, ele falava do Corinthians, que ele viu o Corinthians nascer. Ele era garoto naquela época. Então, ele gostou do Corinthians, a família, a família toda corintiana, com muito orgulho. Que maravilha. Principalmente nesse momento do Corinthians, né? E os outros são os outros, do Corinthians é o Corinthians. Inclusive, só em cima do que a dona França está falando aqui, eu acho que é sempre bom a gente fazer uma lembrança. O Corinthians está de parabéns, principalmente a administração atual do Andrés, referente não só ao filme 23 anos e 7 segundos, mas principalmente o Todo-Poderoso. Que conta, porque ela está falando, poxa, quando fundou o Corinthians... Conta toda a história. É uma coisa que é arrepiante. Você assistindo, olha que eu participei da divulgação, eu ficava, todos os dias eu ficava assistindo. Todos os filmes eu ficava lá, mas era uma coisa emocionante. Você começa, parece que a entrar naquilo ali, né? Poxa, eles se reunindo, dá o papel aí, assina aqui, ó, você vai ser o tesoureiro, você quer ser o presidente? Pô, é uma coisa muito gratificante em ver como nasceu esse poderoso. Que beleza, né? Olha só, bonito, né? Bonito, maravilhoso, ainda mais a família todinha, né? Isso como diz o meu casamento, foi um casamento perfeito, né? Por causa disso. Legal, dona França. Muito bem. Gostou, Teleco? Eu gostei, eu aqui achando muito bom, gostei muito de saber disso. E a tua família também, Teleco? Como é que é? Minha família é corintiana desde sempre, né? Meu avô, meu pai, minha mãe. A gente sempre vai lá, sempre canta o hino. A gente é assim, ó, Corinthians! O Teleco tem no Todo-Poderoso uma participação lá. Ele estava vivo ainda, né? Ou foi gravação? Não, foi feito a gravação, 2000, né? Ele já não estava mais. Ele morreu em 2000, se eu não me engano. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele lá no Corinthians, que ele tomava conta dos troféus e tudo. Uma pessoa maravilhosa, tranquila. E agora no filme eu estava vendo, né, a participação, principalmente na chamada do Teleco, que ele entra para jogar machucado, acaba fazendo um gol que praticamente dá o campeonato. Teleco, tá de parabéns a família. Muito obrigado, né? Que meu avô gostava muito do Teleco, ele viu ele jogando, ele viu todos os gols dele praticamente. Daí, poxa vida, como não homenagear, né? É isso aí. Beleza, Teleco. Obrigado. Bom, e olha, o papo vai que vai. A gente tem que dar um pequeno break aqui, eu tenho que dar uma olhada na fraldinha, que senão eu vou deixar queimar, porque a conversa tá muito boa. Não pode. Não pode queimar, não pode. Não, mas você come até queimado, que eu sei. Mas eu sim, mas e eles? Tá certo.
Voltamos daqui a pouquinho. Até já. Alugue nossa chácara em Boituva e curta muito sua família e amigos. Dentro de um condomínio fechado com toda a segurança, temos piscina de azulejos com 50 metros quadrados, 10 por 5, salão de jogos com sinuca, tênis de mesa, pebolim e mesa para carteado. Jogue futebol ou faça uma partida de vôlei no nosso campinho gramado. Descanse sob uma árvore ou nas redes da varanda. Faça um churrasco, uma pizza ou uma feijoada no fogão a lenha. E se estiver um friozinho, nada como uma fogueira, um quentão e uma pipoca. Espaço Sr. Churras. Telefone ou WhatsApp 11 97206 1120. Muito bem, nós estamos de volta com Churras da Fiel hoje, com o nosso amigo Basílio, o grande craque corintiano, o eterno craque corintiano, com a dona Francis, essa corintiana maravilhosa, de família corintiana e com a família corintiana. E ela doutrinou a família toda também para ser corintiana, né, dona? É lógico. Hein? É lógico. Não teve que fazer nenhuma conversão. Ah, não. Todos não. já eram convertidos. Todos. Que beleza. Tá vendo, Telé? Eu tô vendo, é assim que tem que ser, já nascer corintiano. É lógico. Beleza. Muito bom. Parabéns. Muito bom. Basílio, a gente gostaria de saber ainda o relacionamento que vocês campeões de 1977, que é um marco, né? Queira ou não queira, é um marco na vida do Corinthians. Como é que é a convivência de vocês? Eu já estive aqui com o Tobias, daqui a pouco, mais tarde, a gente vai gravar também com o Geraldão. Essa convivência, como é que era? E o Vicente Matheus também, que era uma figura, né? Figura Vicente Matheus, tem uma história folclórica, né? Tem um caso do Vicente Matheus na época. O Sócrates foi posterior a você. Foi veio um ano depois. Um ano depois, né? Então ele quando os franceses queriam levar o Sócrates, aquela história que ele dizia que o Sócrates é inegociável, invendável e imprestável. Isso era o Vicente Matheus. Mas olha, o nosso relacionamento era muito bom, né? Com toda a direção. O senhor Vicente tinha uma forma de administrar o clube, né? Que, logicamente, as dificuldades eram muito grandes quando você ia reformar o contrato. Mas ele tinha uma das coisas mais importantes, né? O seu lado humano e honesto, principalmente, em saber como conduzir o clube. Mas ele era uma pessoa que dava, assim, pleno poderes para você também conversar com ele, reivindicar alguma coisa. Mas esse relacionamento, ele ficou mais próximo por causa da Dona Marlene. Dona Marlene foi uma pessoa fenomenal, não só por ser esposa do Sr. Vicente, mas na aproximação que ela fazia entre os jogadores com o Sr. Vicente. Quando estava com dificuldade, a Dona Marlene sempre intervia. Vicente, na hora do almoço nós vamos conversar, Vicente. É a mãezona, né, dona? Ela era. Mas foi um relacionamento muito bom. Hoje, principalmente, né, a gente pode falar que houve uma abertura para nós. Atualmente houve uma abertura, porque até a diretoria anterior aí, era muito difícil você ir no clube. Eu, principalmente, eu vou muito ao clube para pegar camisas com autógrafo, porque a gente leva para algumas entidades, para angariar fundo, essas coisas. E uma das vezes que eu fui barrado foi justamente um bate-boca que eu tive por causa da nova diretoria, que não gostava e não permitia. Não gostava e não permitia
ex-jogadores dentro do clube. Coisa que o Andrés tá super aberto a isso. Nossa, ele abriu as portas. Hoje, qualquer ex-jogador que chegar no clube, quiser falar com o presidente está lá, com as portas abertas, recebe, agradece, né? Pelo que ele já fez pelo clube, essas coisas todas. Mudou completamente. Hoje o clube ele tem uma visão muito maior e dá esse resgate. E vou aproveitar, Cláudio, muitos ex-jogadores não gostam nem de ouvir o nome do clube. Torcem para o Corinthians, mas não gostam por causa justamente de não deixar alguns assistirem treino, não deixarem levar familiares para olhar, mostrar o clube. Até agora, recentemente, que foi aberto o memorial, alguns têm o privilégio de ir lá, paga, entra para mostrar para os familiares as fotos que eles têm dentro do memorial, né? E isso daí praticamente terminou com a chegada do Andrés. Hoje o clube é aberto. E tem que continuar assim aberto, porque independentemente do presidente, a instituição Corinthians é muito maior do que uma administração. Exatamente, a instituição exatamente. Corinthians é muito maior. Vocês são patrimônio do clube. E um patrimônio que não pode ser esquecido. Graças a Deus, né, e graças ao Sanches e essa turma que entrou, hoje o Corinthians tem um marketing invejado. Nossa. E invejado por outros. Tanto que nós temos a TV Corinthians, somos os únicos que temos a TV Corinthians, Exato. não é verdade? Então é uma visão diferente e uma visão que deve ser mantida independentemente da direção, de quem esteja dirigindo o clube. Porque até aproveitando, fazendo uma seguinte colocação, eu sempre falo isso, a partir do momento que você goste do clube, que você é corintiano, você tem que saber respeitar. Lógico. Você tem que respeitar o Esporte Clube Corinthians Paulista, porque ele é maior de todos, que nós vamos passar, e ele vai permanecer, Lógico. entendeu? E ele vai permanecer com uma dignidade tão boa, porque hoje se eu estou aqui dando essa entrevista, é graças ao Esporte Clube Corinthians Paulista, entendeu? E a gente fica muito feliz de ver esse reconhecimento por parte dessa nova diretoria que nós estamos tendo, pelo menos uma abertura muito maior, não só referente a isso. Eu vou citar um exemplo, que são poucos os sabedores, mas o Andrés faz um trabalho de inclusão social que é uma coisa maravilhosa, e ele dá atenção a todos. Recentemente, o falecimento do Adão, ele ajudou o Adão no hospital quando o Adão estava internado. Quando o Adão faleceu, eles ajudaram também em tudo. Paulo Borges veio a falecer, eles se propuseram também a fazer. Barbosinha, que faleceu, que representava o clube no boxe. O clube também tomou a frente. E são coisas que não precisa ser divulgado. Eu que estou divulgando porque eu sei. Eu estou sempre lá com o Andrés e eu falo para ele, presidente, a sua conduta, a sua postura... Não tem como. Ele falou, Basílio, vamos ficar calados, nós não temos que falar nada. Eu falei, mas é dessa forma. Esses são os exemplos positivos que nós temos que ter. Mas esses exemplos positivos acabam sendo divulgados por você, por outros que estão vivendo, não é? É um reconhecimento, né, Carlos? A gente tem que ter esse reconhecimento. Tem que ter esse reconhecimento. E é um exemplo, serve de exemplo para os futuros dirigentes do clube. Não é verdade? Correto. Não é isso? Isso mesmo. Vamos ver a nossa fraldinha? Opa! Eita, Teleco, chegou a hora. Eu quero comer. E agora, Teleco? Vamos ver como é que tá. Olha só, rapaz. Que beleza. Vou colocar aqui. Olha só. Vou colocar na tábua aqui, para que a gente possa Calma, cortar. Teleco. Calma, Teleco. Eu quero. Você tá vendo, Basílio, aquilo que eu falei, dona Francis, no começo? Eu sei que a maioria das pessoas agora já precisa sabe. cortar assim. Mas a tendência da gente não é cortar assim? Isso aí. Não é seria. A gente olha aqui e fala, não, vou cortar assim. Não é. Mas Aí é erro, né? vocês vão ver como essa carne vai ficar macia. Cortando nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido, ó. Aqui, assim, corta aqui. E... Vamos lá. E aí a gente pode fazer assim, cortou um pedacinho, aí você pode
ir nessa direção, é lógico. Depois pode, e aí fazer os quadradinhos, aperitivos e tal, né? Para que a gente possa Primeiro degustar. corte daquela forma. Exatamente, primeiro corte daquela forma. de atravessado, né? Dá licença, mas Fica à eu vou pro vontade. sacrifício. Vocês sabem que no churrasco tem que ser assim, né, dona França? Pode ser com a mão mesmo, Aí a senhora eu quer um garfo? Não, depois, agora A não. senhora não vai querer agora? Agora O Telé, Eu quero. quer mesmo, Telé? Claro. Mas você com gosta certeza. assim? Você disse que queria mais bem passado, Telé? Me dá Você- um pedacinho você agora quer mal assim passado mesmo? e um Você depois quer mais assim bem mesmo? passado. Tá bom, então eu vou te dar. Vou pegar na mão, vou pôr na tua boquinha, hein? Vamos lá. Vai comer meu dedo, rapaz? Beleza. É gostoso. Tá Tem bom? mais? Muito bom. Muito boa. Fica bem Nossa. macia, né? Bem macia, bem saborosa, né? Muito bem. É samba, Olha. futebol e churrasco. Uma alegria muito grande te receber, Basílio, e a gente fica feliz em saber que você está aí batalhando, continua lutando pelas coisas do Corinthians, pelas coisas dos jogadores de futebol, está aí no esporte. Eu sei que você é presidente Uma associação. de uma associação. Associação que passaram em diversas equipes, jogadores e tudo, né? É os craques de sempre, onde nós fazemos um trabalho de inclusão social com 8 mil crianças no estado de São Paulo, né? Que bacana. É uma parceria que nós temos com a Secretaria Municipal de Esportes, né? E isso daí a gente agradece muito, principalmente ao prefeito Gilberto Kassab, referente a tudo isso que ele nos dá como retorno também. Porque primeiro, não é você ter a parceria e ganhar o dinheiro, não é isso daí não. O mais importante é o número de crianças que você tira da rua, né? São crianças que geralmente moram em áreas carentes, mas que têm o carinho daqueles que já foram vencedor como profissional. E nós não estamos lá para fazer o garoto ser um jogador, muito pelo contrário. Nós queremos que essa criança entre na sociedade, que ele conheça a vida e possa caminhar para o lado do bem. Bacana, muito bacana. Parabéns, meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. E você já sabe, a nossa churrasqueira está aqui à sua disposição. Você pode voltar a hora que você quiser. Eu que agradeço. Obrigado. E tudo que se trata de Corinthians, né, é uma coisa que mexe muito comigo, com a minha família, e eu que tenho que agradecer, né? Obrigado por essa oportunidade. Dona França, fiquei muito feliz de participar desse programa junto com a senhora, tá? Conhecendo pessoalmente. Eu que agradeço. Obrigado por ter acompanhado e ter levado aquela energia boa para que a gente pudesse ter feito aquela conquista. Isso. E você, Teleco? Oi. Um abraço carinhoso. Muito obrigado e foi um por ter vindo prazer aqui. conhecer você aqui, tá? Prazer foi meu. Então, Muito obrigado. o último jogo que eu fui do Corinthians, penúltimo, foi que o Corinthians deu de 4-0, né? Ainda o Ronaldo jogando, então ainda os colegas, tudo. Você é pé quente, você é pé quente. Isso é muito gostoso. Foi uma felicidade. Obrigado mesmo, Cláudio. E tem Obrigado. uma outra coisa que eu lembrei agora, em 77, o sogro da minha irmã mandou colocar a bandeira do Corinthians em cima da casa dele. Que ele prometeu que quando o Corinthians fosse campeão, ele hastearia a bandeira do Corinthians na casa dele. Olha só. Então, por aí você veja que família corintiana, hein? Muito obrigado, dona Francis. Obrigado Eu pela que sua agradeço. presença. Deus Eu que que abençoe. agradeço. E a senhora também. Fique à vontade. Aqui a casa é sua. Tá bom? Obrigada. Teleco, obrigado pela companhia, meu. Eu que agradeço, seu Cláudio. Muito obrigado por me deixar vir aqui, por me deixar comer essa carninha maravilhosa. Eu quero mais. Tá bom, Teleco. Obrigado. Nada. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado, minha amiga, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência e contamos com você na próxima semana com mais um programa Churras da Fiel. Até lá! Até lá.
Traga sua família para o Espaço Sr. Churras. Sossego e lazer no verão e no inverno. Chácara com 5.000 metros em condomínio fechado na cidade de Boituva, a capital nacional do paraquedismo e balonismo. Acomoda até 16 pessoas confortavelmente. Crianças e adultos têm diversão de dia e de noite. Salão de jogos, piscina, fogueira, TVs com canais a cabo, churrasqueira, fogão a lenha e forno de pizza. Para fugir do estresse, desfrute do pomar, das redes nas varandas ou das espreguiçadeiras à beira da piscina. Para quem precisa trabalhar em home office ou até jogar online, possui internet com fibra ótica. Reserve já seu final de semana ou temporada. Telefone ou WhatsApp 11 97206 1120.